ação, aventura, efeitos visuais incríveis, muita pancadaria e, claro, um enredo bem direto ao ponto. Isso é um pouco do que está acontecendo no novo fenômeno dos animes, Solo Leveling. E, claro, o nosso papo de hoje é sobre isso. Editor, roda a vinheta. Fala, galera. Tudo na boa? Thiago Zabo na área. Galera, recentemente eu recebi a indicação de alguns animes pra assistir. O Mashle Magic Muscle, a qual a gente já fez vídeo no canal. Sakamoto Days, que a gente fez vídeo no canal também, entre outros animes. Porém, o que mais me chamou a atenção foi um anime que tá na sua primeira temporada na Netflix, mas a segunda temporada tá lançando um episódio por semana na Crunchyroll. Esse anime é o Solo Leveling. Ele tem um enredo muito interessante, ele vai bem direto ao ponto, não tem muito filler, muita encheção de linguiça, e ele tem uma pegada meio RPG, algumas referências que fazem a gente lembrar aí RPG. E é claro que o nosso papo de hoje vai ser sobre este anime. Mas antes de irmos pro conteúdo, já deixa o seu like, compartilha com os amigos, que está ajudando bastante o canal a se movimentar. E claro, se você ainda não é um inscrito, se inscreva no canal e clica no sininho para receber as notificações. E quando fizer isso, deixa uma mensagem pra gente desejar para vocês boas-vindas no canal. E já que vão se inscrever, corre lá no Instagram e segue a gente, @canal_Resenha Geek. Lá tem conteúdo novo todos os dias e aqui conteúdo todas as quartas. Então, galera, indo direto ao ponto, assim como o anime tem feito, Solo Leveling, né, ele é uma web novel coreana que foi lançada lá em 2016. Só que só o ano passado ele ganhou uma versão animada, que inclusive, né, tá na Netflix. A indicação que eu recebi era para assisti-la na Netflix. Porque ele tá na primeira temporada. E o que o anime nos traz logo no começo, né? Então existe ali um mundo onde tudo acontece no anime, e nesse mundo, portais que são chamados de dungeons, né? Portais mágicos são abertos e diversas criaturas saem lá de dentro. Então você tem criatura mitológica, dragão, monstro, demônio, elfo, orc, enfim. É uma infinidade de criaturas que saem de dentro dessas dungeons, e cada uma tem um nível de poder diferente, ok? Em contrapartida, do lado dos humanos, algumas pessoas nasceram com habilidades especiais. Então você tem ali pessoas que nasceram com habilidade de magia, outras com habilidade de cavaleiro, arqueiro, necromante, e essas pessoas são chamadas no universo de Solo Leveling de caçadores. E as pessoas, né, no mundo enxergam esses caçadores como heróis, tanto é que eles são tratados como celebridades. Existem empresas que cuidam, né, da carreira desses caçadores, existe também sindicato de caçadores, e basicamente em todos os países do mundo existem ali caçadores. E esses caçadores, eles são divididos em níveis de poder. Então você tem os caçadores, né, em ordem decrescente. Você tem ali os caçadores de rank S, você tem caçadores de rank A, você tem caçadores de rank B, C, D e E. E cada um deles tem um nível de poder diferente. E o que acontece? Quando você desperta como um caçador, você consegue desenvolver novas habilidades, ter novos artefatos, equipamentos e afins, porém, do seu mesmo nível de poder. Você não consegue subir de nível. Eu sou rank A, vou ir pro rank S. Eu sou rank B, vou ir pro rank A. Não. Você meio que estagna com isso e segue a sua vida com isso, ok? E quando a gente pensa em rank E, é exatamente aqui que a gente encontra logo no início o nosso protagonista, tá? Existe um personagem que ele é chamado de Song Jin-woo, tá? E esse personagem, ele é de rank E. Inclusive o anime nos apresenta ele logo no primeiro episódio como ele sendo o personagem mais fraco do mundo. O pessoal começa a contar histórias, né, de que ele não consegue matar nenhum monstro mais... Ele não consegue nem furar o monstro mais fraco e afins. Só que ele é muito reconhecido pelos caçadores em si. Todo mundo conhece ele. Por quê? Porque ele é meio kamikaze, ele simplesmente vai nessas dungeons, né? Ele é extremamente carinhoso como pessoa, divertido, ao mesmo tempo, né? Ele é muito corajoso e ele tem muita força de vontade, né?
Ele pensa muito nos outros antes dele mesmo. E o que acontece? Logo no início, ali no primeiro e segundo episódio, meio que a gente entende que eles estão entrando numa dungeon, né? E é uma dungeon que aparentemente parece normal, ninguém vai sofrer tanto, né? Vai ser algo rápido, algo fácil de resolver. Só que do nada, aparece um portal dentro desse portal, como se fosse uma porta ali, e eles decidem entrar pra ver o que aconteceu. E aí, galera, o bicho pega. Mas tem uma coisa que é importante deixar claro pra vocês. O porquê que o Song Jin-woo, ele vai nessas dungeons, mesmo ele sendo fraco, correndo risco de morte eminente a qualquer momento. A mãe dele, né, acabou sofrendo de um mal, não vou lembrar o nome agora, mas é como se ela ficasse em coma em função de magia, né, como se fosse uma doença mágica, onde ela entra em coma e não acorda mais, né. Ninguém mais acorda, as pessoas que estão cometidas com essa doença não acordam mais. Então, ele tem que manter a irmã dele, ele mesmo, a casa deles e, claro, os cuidados médicos que a mãe dele precisa. Então ele se sacrifica, ele tem que trabalhar, ele tem que ir lá, pra ele é um trabalho normal, uma rotina de trabalho. E ele tenta fazer de tudo pra conseguir levar o sustento pra casa. E aí, voltando nessa dungeon, né, onde eles estavam, cara, um monte de coisa estranha começa a acontecer que ninguém tá acostumado, nem os caçadores mais fortes ali tão acostumados com o que aconteceu. E do nada, o que era pra ser simplesmente uma dungeon comum, vira um massacre. Muitos, né, do grupo deles acabam morrendo. O Song Jin-woo começa a identificar, né, alguns padrões, ele consegue ajudar algumas pessoas, mas ele acaba sendo atingido, fica gravemente ferido, quase à beira da morte, e ele decide se sacrificar para que os seus colegas saiam vivos. E, sim, ele se sacrifica. Só que o que acontece é que, tipo, como se ele tivesse morrido e na sequência ele acorda em uma cama de hospital, sem nenhum desmembramento, sem nenhum ferimento, ou seja, é como se ele tivesse dormido num lugar, o pessoal pegou ele e levou pro hospital e ele acordou lá. Só que assim, quando ele desperta, meio que na frente dele, pra quem joga videogame, vocês vão entender a referência. Sabe quando a gente tá jogando um videogame, um RPG ou um hack and slash, que de repente a gente precisa fazer alguma troca de equipamento, de item, fazer uma poção, uma magia, e a gente clica para abrir o inventário? Então, quando ele acorda, um inventário digital é aberto na frente dos olhos dele. Então pega muito esse lado meio RPG da coisa. E aí ele fica intrigado, ele começa a tentar entender o que é aquilo e tal, e aí ele descobre que, por meio, né, do próprio sistema, de que ele pode evoluir como personagem. E aí o próprio sistema acaba direcionando ele para algumas ações, para algumas tarefas, algumas aventuras que ele tem que participar para adquirir níveis, né, além de dinheiro, entre outras coisas, e também para conseguir alguns itens raros. E ele começa a fazer isso, né? E aí é explicado no anime de que pouquíssimas pessoas já passaram por isso, que é chamado de o segundo despertar, ou seja, é quando você morre, por alguma razão ainda inexplicada, você é revivido e a partir daquele momento, aí sim você pode trocar de nível assim infinitamente. E galera, o que o personagem faz, como ele vai subindo de nível, as cenas de ação, os poderes que ele vai desenvolvendo, galera, é surreal. Vale muito a pena assistir. Inclusive, né, hoje é dia 2 de março de 2025. Eu assisti o episódio ontem, o 9º episódio. E, galera, absolute cinema. O anime me pegou muito quando a gente pensa em ação, aventura, criatividade, efeitos visuais. Só que eu ainda não tinha me conectado com o anime de uma forma emocional. Tanto é que até os personagens, tem um amigo meu do trabalho, o Juca, que ele até comentou recentemente, foi essa semana inclusive, que ele falou, cara, o anime é legal, mas não fala nada sobre os personagens. E de fato, você tem personagens secundários que são bons personagens, alguns até carismáticos, só que o anime não te entrega quase nada sobre eles. Tem até momentos onde você não lembra do nome desses personagens, pelo simples fato do anime só trazê-los pra cena quando eles precisam aparecer. Entende? Então, assim,
É algo bem, como é que eu posso dizer? É bem direto ao ponto, não tem muito filler. E o foco é 300% no protagonista, pelo menos até o presente momento. E nesse 9º episódio, o anime, assim, existe uma motivação do Song Jin-woo, pelo menos até esse primeiro momento, para cuidar da mãe dele, né? E o que ele consegue nesse 9º episódio e a forma como ele realiza aquilo é muito emocionante. É de verdade, assim, eu me emocionei. Que lindo, cara! Que atitude de Tá, sendo bem sincero, eu me emocionei. E o anime é muito bom. É claro que eu ainda tô descobrindo muito sobre esse anime. Provavelmente, né, mais coisas vão acontecer. Eu até vi algumas notícias recentemente que eu não vou trazer pra vocês para não trazer spoiler pra quem ainda não assistiu. Mas a pergunta que não quer calar: será que vale a pena? E eu já adianto pra vocês que sim, vale muito a pena, tá? Episódios de aproximadamente 20 a 25, 29 minutos, tá? O anime na 2ª temporada tá no seu 9º episódio na Crunchyroll. Se você vai assistir na Netflix, se eu não me engano, tem 13 episódios do anime na Netflix que são relacionados à 1ª temporada. E, assim, vale a diversão, tá? Vale a diversão. Inclusive, um jogo de solo leveling ia ser maravilhoso. Se existe, eu ainda não sei. É como eu falei, ainda tô descobrindo muito sobre esse universo do anime. Mas de verdade, galera, ele tem tudo pra ser um novo fenômeno dos animes, tá? E assim, ele em relação às cenas de luta, ele não perde em nada, tá? Pra Demon Slayer, pra cenas de luta, as melhores cenas de luta de Naruto, pras melhores cenas de luta de Jujutsu Kaisen. Então assim, pode ir sem medo que o anime é bom. Mas e você? Já tinha assistido esse anime? Né? Curtiu o que você viu? Ou não? É a primeira vez que está ouvindo falar e tá pensando em dar uma chance? Deixa aí nos comentários. E se você chegou até aqui, galera, obrigado demais para quem tá acompanhando o canal. Isso tem nos ajudado e também nos motivado bastante, tá? Então, deixa aí os comentários pra gente, compartilha com os amigos, deixa o like, que é o nosso pagamento pela gente se dedicar tanto para entregar para vocês o melhor conteúdo que a gente consegue no presente momento e, claro, sempre pensando em melhorar. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!